Quem, Senhor, pode se salvar ou a se curar? Profunda era a vergonha em mim, mas fundo a graça foi. Quem, Senhor, pode se salvar ou a se curar? Profunda era a vergonha em mim, mas fundo a graça foi. Tu somente salvas e resgata-me, tu somente ergue-me na morte, veio me encontrar, pra vida me levou. Somente a ti pertence o meu louvor. Tu fizestes caminho, não há mais separação. Distante estava meu coração, mais longe foi o amor. O mais distante vai o amor, tu somente salvas e resgata-me, tu somente ergue-me da morte, veio me encontrar, pra vida me levou. Somente a ti pertence o meu louvor, e tu somente salvas e resgata-me, tu somente ergue-me da morte, veio me encontrar, pra vida me levou. Somente a ti pertence o meu louvor. Eu ergo o olhar, pois a vida me dá. Eu ergo o olhar, pois a vida me dá. Eu ergo o olhar, pois a vida me dá. Eu ergo o olhar, pois a vida me dá. Eu ergo o olhar, pois a vida me dá. Ergo o olhar, pois a vida me dá. Eu ergo o olhar, pois a vida me dá. Ergo o olhar, pois a vida me dá. Tu somente salvas, resgata-me, tu somente ergue-me da morte, veio me encontrar, pra vida me levou. Somente a ti pertence o meu louvor.
Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, pela chuva que cai sobre a terra. Obrigado, obrigado, Jesus. Que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês têm passado? Bom, eu quero aqui compartilhar com vocês durante algumas semanas sobre reformando as nossas vidas, reformando a vida, uma série, e nesse pontapé inicial eu queria falar sobre reconciliação. O que eu quero trazer nessa reforma assim da nossa vida enquanto nós estamos nessa fase de coronavírus, que nós possamos relembrar, né? Quando fala de reformar, lembre-se que não é algo para trazer novo, algo que não existia. Não é uma revolução, não é algo que eu quero criar novo, mas é a gente voltar ao que era essencial. Então, nesse sentido, eu queria convidar todos vocês para que nós fizéssemos essa reforma de nossas vidas. Enquanto nessa Covid estiver acontecendo, que em casa, na sua convivência aí na sua casa, nós possamos repensar e moldar o nosso coração novamente aquilo que foi inicial, aquilo que era para ser e que hoje foi deturpado em nossas vidas. E hoje eu queria compartilhar a palavra do 2 Coríntios, capítulo 5, 17 a 19. Vou fazer a leitura aqui. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Amém. Bom, nós vemos aqui que o Paulo ele fala que nós somos uma nova criação em Cristo. Então o Paulo enxerga que a salvação, nesse trecho aqui, como nova criação. A nossa salvação significa que em Cristo nós tornamos uma nova criação. Alguma tradução está como nova criatura. Tanto faz, as duas traduções são boas. Na NVT está escrito como nova criação. Parece que o intuito de Deus, porque muitas vezes nós perguntamos, por que esse mundo não muda? Por que as minhas circunstâncias não mudam? Por que não há mudança? Por que não há a diferença entre ontem e hoje? Nós queremos algo novo em nossas vidas. As nossas circunstâncias, a nossa vida, o que ela nos traz. Mas o intuito de Deus parece que não é mudar o nosso ambiente e as nossas circunstâncias. O intuito de Deus é mudar
nós mesmos, é nos tornar nova criação, nova criatura. Esse é o foco de Deus em nossas vidas. Então, nós vivemos 24 horas por dia e 365 dias no ano, e nós, a cada ano nós ganhamos mais uma idade, e as circunstâncias podem ser iguais, mas porque somos nova criação, eu creio que nós vamos experimentar, e nós experimentamos as coisas novas em nossas vidas. Pode a minha circunstância pode não mudar, minhas circunstâncias, a minha vida pode não mudar, mas eu tenho certeza que se nós somos nova criação, nós vamos experimentar, e nós experimentamos a cada dia coisas novas. E quando falamos de nova criação, é porque houve uma criação. Nos remete a Gênesis. E através de Jesus, nós nos tornamos uma nova criação, uma nova criatura. Essas duas traduções são possíveis. E Jesus começou Gênesis criando o universo através da palavra. Mas através da ressurreição dele, no Novo Testamento, ele começa uma nova criação. Ou seja, no Antigo Testamento, se nós formos olhar, Deus cria o mundo primeiro, depois cria o homem com a sua vocação de dominar, de administrar a criação. Mas no Novo Testamento acontece o contrário. Deus cria uma nova criação com a vocação de fazer discípulos e para que se manifeste o novo céu e a nova terra. Vocês veem essa diferença? No Antigo Testamento começa criando o universo, os céus e a terra, e depois o humano com a sua vocação. Mas no Novo Testamento, o humano é criado com sua vocação, e então, para manifestar o novo céu e a nova terra. O que isso significa aqui para nós? Significa que Deus criou o mundo, só que por causa do pecado, esse mundo, ela caiu. E através da nova criação, Deus quer reconstruir o Éden que foi perdido. Então, quando chegamos no Novo Testamento, o mundo já está em meio ao pecado, e quando Jesus vem e em Cristo ele nos torna nova criação, ele nos dá o quê? A missão como novos Adãos e novas Evas, para que nós possamos restabelecer o reino de Deus, buscar o Éden que foi perdido lá atrás. Portanto, o que significa? Que nos tornarmos nova criatura, nova criação, significa que nos tornamos o quê? O novo Gênesis 1. Nós estamos escrevendo um novo Gênesis 1. E espero que isso seja um desafio para mim e para você. Que como, ao contrário daquilo que era tudo bom, e o homem caindo, o pecado veio, e isso estragou com o mundo, Jesus está convidando Paulo, através da passagem de hoje, que agora somos nova criação. Somos o novo Gênesis 1, para que nós possamos escrever uma outra história, onde o reino de Deus se manifesta em nossas vidas. E agora você pode ver como ser cristão é importante. Você entende o significado de ser cristão? Cristão não é somente você ter uma religião chamada cristianismo. Cristão não significa você seguir os rituais do cristianismo. Não é você seguindo rituais, as regrinhas, que você se torna cristão. É muito mais profundo que isso. Nós vemos hoje que cristão é aquele que em Cristo se tornou uma nova criação. E através dessa nova criação, Deus quer escrever uma nova história de Gênesis. Esse mundo onde o pecado ela domina, onde há muito ódio, onde há muita ferida, nesse mundo onde há muita ira, muita concorrência, Deus quer que, através da nova criação, seja no seu trabalho, que se estabeleça o reino de Deus. Aonde quer que você esteja, seja na sua faculdade, na sua casa, o que Deus quer? Que você, como uma nova criatura, nova criação, seja um agente da reconciliação, seja o agente da expressão do reino de Deus naquele lugar que você está. Por isso que nós somos cristãos, pessoal.
Cristão não está aí para trazer desavença, contrariar, ser político, contrariar, brigar. Não é isso, pessoal. Cristão é aquele que em Cristo se tornou uma nova criatura. E aonde esse cristão estiver, as pessoas têm que experimentar o aroma de Cristo, o caráter de Cristo, sinais do reino de Deus através da vida desse cristão. Então, como novo Adão e nova Eva, qual seria a nossa função nesse mundo? Novamente, Deus nos envia no meio dos lobos. No Antigo Testamento, Adão e Eva, eles enfrentaram um mundo sem pecado. Estavam no mundo sem pecado. E eles enfrentaram uma serpente. Só que a questão é que no Novo Testamento, quando a nova criação vem, quando Deus nos torna a nova criação, qual é o mundo que nós estamos vivendo? Já estamos em meio ao pecado, em meio aos lobos. Estamos em meio a serpentes e raça de víboras. É diferente. Se o Adão teve que enfrentar uma serpente, nós estamos enfrentando milhares de serpentes em nossa volta. E numa realidade assim, onde o mundo ela é dominada pelo egoísmo, pelo orgulho das pessoas, pelo ódio, pela separação, né? Todo mundo quer separar tudo. O que Deus espera de nós como novo Adão e nova Eva? Aonde quer que estejamos, no nosso trabalho ou na nossa família, que nós possamos restaurar o Éden que foi perdido. E que tipo de história nós temos que escrever como nova criação? Vamos ler o verso 18 e 19. Está escrito assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. O que vem depois que o Paulo diz que nós somos nova criação? Existe uma palavra aqui, que é a palavra reconciliação. Assim que Paulo diz que nós somos nova criatura, em seguida ele nos fala da mensagem da reconciliação e do ministério da reconciliação. Ou seja, você que é cristão, você já ganhou uma missão. Você pode ser uma pessoa que começou a sua vida de fé agora, ou você pode ter 20 a 30 anos como cristão. Você pode ser pastor, membro, presbítero. Você pode ser uma pessoa que estudou a Bíblia ou não estudou. Você pode ser uma pessoa que fez missão ou não fez. O que Paulo está falando aqui é que no momento em que nós entregamos a nossa vida a Jesus e nos tornamos nova criação, um ministério nos foi dado. Todos os cristãos têm esse ministério. É o ministério da reconciliação. É exatamente o desafio de trazer a paz e a reconciliação nessa terra. E hoje o texto, ela vem da igreja de Corinto. Ou seja, é uma igreja que estava dividida. Então o pessoal pensou, como é que nós vamos acabar com essa divisão na igreja? Eles começaram a estudar. Mas o que aconteceu? Quanto mais estudava, surgiu o quê? A turma do Paulo, a turma do Apolo, a turma do Pedro. Tinha até aquele pessoal que falava que era a turma de Jesus. Então foram buscar por experiências. Mas o que aconteceu? Surgiu a turma dos dons, a turma da profecia, a turma da língua. E pessoal, é verdade que esse pessoal que estuda a Bíblia, no momento em que você vai falar com essa pessoa, ou discordar de alguma coisa, quando a pessoa diz assim, a Bíblia diz, você fica sem diálogo. Isso é cortar o papo. Mas também acontece também no lado espiritual. Porque as pessoas que estão mais assim, inclinadas à manifestação, quando elas chegam e falam assim, mas Deus me revelou e disse, também não tem o que mais discutir sobre o assunto. Ou seja, o que o Paulo está falando é que você seja de Paulo, de Pedro, de Apolo, que você seja da turma do dom, da língua, da profecia. O que o Paulo está falando é,
Vamos levar a sério o ministério da reconciliação? Vocês são nova criatura, vocês são nova criação. Essas coisas não podem dividir a igreja. Nós temos que ter a mente de Cristo e trazer reconciliação onde nós estamos. Não importa a turma que você faz parte, mas vamos levar a sério o ministério da reconciliação? Não importa se você é pastor, missionário ou seminarista, se você é membro, se você encontrou Jesus Cristo na sua vida, saiba que eu e você temos já uma missão, que é a missão da reconciliação. Então, parece que o Paulo nos convida para a turma da pomba, da simplicidade da pomba. Porque neste mundo que nós vivemos, pessoal, o que é ser reconciliador? É colocar a reconciliação acima do quê? Da minha perspectiva, só a minha perspectiva está certa, ou dessa frase do tipo, minha interpretação está certa, só minhas palavras estão certas, só minha experiência está certa. Não é essa a frase que nós temos que fazer. A reconciliação, ela vem como prioridade sobre essas frases. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Do que adianta ser um grande pastor, um grande pregador, um presbítero exemplar, se não são reconciliadores? Do que adianta o evangelismo, missão, estudo bíblico, manifestação do Espírito sem reconciliação? Eu não sei se isso vem assim na sua pele, mas esse exemplo eu acho que vai ser um pouco mais chegado para nós. Do que adianta um pai que sustenta abundantemente em casa, aquele pai perfeito, que ninguém tem o que reclamar, mas ele não faz o papel da reconciliação. A casa é uma bagunça. Mas ele é perfeito. Ele faz o que ele tem que fazer. Mas a casa é cheia de desavença. O que adianta uma mãe cozinhar uma comida deliciosa se não faz o papel da reconciliação? Do que adianta um filho que é exemplar na escola? Um filho bonito, né, que estuda bem, mas só traz desavença e não faz o papel da reconciliação. Vocês já imaginaram isso? Do que adianta eu estudar muito a Bíblia? Eu ter experiências, se em nós não temos o espírito da reconciliação. Portanto, pessoal, Paulo nos convida. Tudo isso é importante, estudar a Bíblia, você procurar a presença de Deus. Mas Paulo está falando, não vamos esquecer que nós temos um ministério em comum, todo mundo, muito importante, que é o ministério da reconciliação. E no verso 19 de hoje, ele mostra o que é essa reconciliação. Vamos ler aqui? Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Ou seja, o que é essa reconciliação? Que Jesus, ele não lançou o pecado contra a pessoa, mas ele tomou sobre si o pecado. Se esse pecado fosse lançado, haveria o quê? Haveria condenação. Quando você, como diria, lança o pecado na outra pessoa, o que acontece? Acontece briga, guerra, divisão, desavenças. Mas o que Paulo está falando? Se você é nova criatura, você tem um ministério da reconciliação. Então é nosso papel de nos responsabilizar por tudo isso. De trazer responsabilidade, de não ficar lançando o pecado na cara dos outros. E creio que esse é o caminho, diria, do amor e da graça. O que é mais importante? Vocês estarem certos e saírem ganhando numa briga, num diálogo? Seja na família, seja na escola, na faculdade. Ou você ganhar a amizade daquela pessoa e talvez, quem sabe, para Cristo. Pessoal, Paulo nos convida para o ministério da reconciliação. Que esse seja o nosso papel. Lembre-se disso, isso tem que ser prioridade em nossas vidas. Quando eu falo de reformar a vida, é voltar àquilo que é essencial, esse é um ponto que eu estou tratando hoje. O ponto da reconciliação.
Será que nós não perdemos isso? Que durante essa Covid, que nós possamos relembrar sobre esse ponto em nossa vida. E falando de Covid, meses se passaram e realmente a minha paciência em relação a minhas filhas, ela está mais curta. No começo é aquela maravilha, né? Ah, eu vou ter mais tempo com a minha família, com minhas filhas. Eu, que sei que a família é importante na minha vida, eu não vou ter problemas com isso. Mas como toda família normal, nós temos problemas. E minhas filhas também têm problemas e a gente briga. Às vezes elas estão erradas, às vezes eu estou errado. E a gente se irrita, às vezes eu fico bravo. E aqui eu queria falar sobre uma coisa chamada reação reflexiva e reação condicional. Reação reflexiva é aquele martelinho que bate no joelho e o pé sobe, e a perna sobe. Isso é uma ação reflexiva. Você não tem controle. Bateu, o negócio saiu. É uma reação reflexiva. A reação condicional é aquela que vem da sua experiência. Se você olhar um limão aberto e alguém começar a chupar esse limão, o que já vem? Já vem aqui também em mim agora, eu já fico assim. Mas o que é essa reação condicional? É uma reação que adquiri por causa da experiência. Uma vez eu fui abrir uma galinha na escola, né? Na aula de biologia, eu levei uma galinha e quando eu abri tinha um ovo lá dentro. Um ovo mole, assim. E aquilo meio, sabe, meio líquido assim. E eu lembro que durante um ano eu não comi. Eu não comi ovo. Porque aquilo foi muito traumático. Então, é uma reação condicional. Então nós temos essas reações. Reflexiva e condicional. Mas a gente tem essas reações e nós não podemos ignorar isso. Mas vocês concordam que nós não podemos criar leis e regras em cima dessas reações que são instintivas em nós? Né? Então, só por causa que alguém tem uma ferida, uma trauma, ou só por causa que alguém tem uma reação reflexiva, nós não podemos construir princípios e regras em cima do que é instintivo para justificar as ações instintivas. Por quê? Porque somos seres racionais e espirituais também. O que eu quero dizer aqui, pessoal, é que nós temos que ter domínio sobre o nosso coração, corpo e sobre as nossas atitudes. Nós temos que ter controle. Nós não somos seres movidos a instinto. Isso é um animal. Isso é mundo animal da África. Quantos de nós temos vivido uma vida simplesmente de reação instintiva? O que eu quero dizer aqui como exemplo é assim, a raiva, ela sai às vezes de nós, não é? Eu também, em relação às minhas filhas, quando eu estou irritado, a minha raiva sai. Só que isso é muito mais rápido do que a minha razão e o meu espiritual. Só que no momento em que você tem raiva, e isso sai, pessoal, você não tem controle. Então o que eu quero já dizer? Não se culpe por causa disso, tá certo? E não julgue as pessoas. Às vezes aquilo foi impensado, foi muito uma reação instintiva. Só que diante dessa reação, se você pensa em calma, em paciência, isso já é racional. Então quando uma raiva vem e você consegue segurar, é porque a sua razão funcionou. Agora, você procurar a reconciliação acima daquilo, só de simplesmente você falar assim, não vou ficar bravo, e você passar por um nível de reconciliação, isso é espiritual, pessoal. Isso é espiritual, isso é nova criação. Eu espero que nós não sejamos movidos à reação instintiva em nossas vidas. Não seja. Pessoal, tem que pensar. E passando nossos pensamentos, nós temos que ser o quê? Agentes da reconciliação. E isso é espiritual. E isso só vem com a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E quando eu digo Espírito Santo, não é apenas uma manifestação do Espírito Santo. O que nos torna nova criação, o que nos faz nos tornarmos isso, é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. E Jesus disse que o conselheiro virá e vem e está entre nós. O Espírito Santo está conosco, pessoal. O nosso foco tem que ser reconciliação. Não pode ser divisão e guerras e dizer que eu tenho razão em tudo, pessoal.
temos que ser reconciliadores. E diante desse texto, temos que ter a postura da igreja de Corinto. Vamos ser, diria, honestos diante dessa passagem de hoje. Vamos ser honestos. Vamos passar o que é instintivo e o que é racional. E vamos ser espirituais. Vamos ser agentes da reconciliação que levam a mensagem da reconciliação. E pessoal, eu sei que no início, Adão e Eva, eles estavam no mundo sem pecado, e por meio deles o pecado veio. E diante desse mundo pecaminoso, Paulo nos convida a ser nova criatura, nova criação. E como é difícil você viver como nova criação nesse mundo decaído, não é? Não é fácil, eu entendo. Até naquele mundo que era perfeito, Adão e Eva pecaram. Imagina esse mundo já pecaminoso, não é? Não é coisa fácil. Mas novamente, o Espírito Santo está conosco. O que nos torna santos é a ação do Espírito Santo. O que nos possibilita que em nosso meio de trabalho, na nossa faculdade, na nossa família, sejamos a aroma de Cristo é a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Deixa o Espírito Santo agir em nossas vidas. Ser um pastor digno diante os olhos do Senhor é a ação do Espírito Santo, é a graça do Espírito Santo agindo em nossas vidas. E eu queria que diante disso nós pudéssemos restaurar o Éden que foi perdido. Por isso, e assim, em nossa vida, na nossa vivência, que seja na nossa família, no nosso emprego, na igreja, ou na faculdade, estudando, que nós possamos nos encher dessa espiritualidade, de agentes da reconciliação. Que você seja realmente esse agente, que não seja uma pessoa que traga divisão, ódio, desavença, mas que seja uma pessoa que traga reconciliação onde quer que esteja. Eu acho que isso é um retorno de uma base que nós temos que fazer. O retorno, uma reforma de nossa vida. Não seja movido a instintos. Deus nos chamou para sermos criatura, nova criação dele. Um novo Éden, um novo Gênesis está sendo escrito. Espero que nós, eu e você, possa realmente estar escrevendo esse novo Gênesis em nossa vida. E que realmente o reino de Deus, ela se manifeste em nossas vidas. E que as pessoas possam sentir o aroma de Cristo em nossas vidas. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Pai, tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Senhor, reforma, Senhor, a nossa vida. Muitas vezes, com a vida que nós vivemos, muito ocupado, nós esquecemos desses valores essenciais como cristãos. E hoje, mais uma vez, o Senhor nos relembra que temos que ser agentes da reconciliação. Temos que levar a mensagem da reconciliação. E, Senhor, nos ajuda, Pai, nos ajuda. Aonde quer que esteja, principalmente esse Covid, é muito fácil nos agirmos instintivamente às situações que estão ao nosso redor. Mas, Senhor, passando a nossa racionalidade, que nós possamos ser espiritualmente, seres espirituais, que sejamos pessoas conectadas com o Teu Espírito, Senhor, e que nós possamos ser reconciliadores onde quer que nós estejamos, Pai. Pai, cuida, Senhor, de cada jovem. Se há aqueles que estão passando por dificuldades, Senhor, abra os nossos olhos da comunidade para que possamos ajudar. Senhor, esteja com os estudos, com os trabalhos, com o cansaço, Senhor, que o Senhor renove, Senhor, as nossas forças. E, Senhor, nessa Covid, Senhor, que a cada dia que passar nós possamos reformar a nossa vida como cristão e também valorizar, Senhor, a comunidade na qual nós pertencemos. Senhor, muito obrigado e oramos no nome de Jesus. Amém.